Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Samara aqui de novo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos domiciliares. Hoje o tema que eu quero conversar com vocês um pouco é sobre poesia e poema. Qual é a diferença entre os dois? Tem diferença? Olha, tem sim diferença. A poesia é um sentido mais amplo. É poesia tudo que eu demonstro sentimentos e emoções através da linguagem. E nós sabemos que a linguagem, ela não necessariamente é composta por letras e palavras, né? Nós temos tanto a linguagem verbal como a não verbal. Então, eu posso ter poesia na música, eu posso ter poesia em uma imagem, em uma escultura. Poesia é uma forma de arte, enquanto o poema é uma das formas de expressar o sentimento, tá? É aquela forma mais comum dela quando tem as estrofes e os versos e as estrofes, certo? Mas também nem sempre o poema vai se apresentar assim. Só que eu quero que vocês entendam é que poesia é amplo, poesia é expressar os sentimentos através de uma linguagem e o poema é uma dessas formas de expressão, certo? Então, todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema. E falando um pouco mais sobre o poema, quais são as características do poema? Bom, ele tem por objetivo manifestar emoções e sentimentos, né? E ele pode conter, tem a figura do eu lírico. Agora eu coloquei nesse segundo tópico para vocês a diferença de eu lírico para poeta, porque é uma das principais dúvidas. O que é o eu lírico? O eu lírico é quando o poeta cria um personagem, e essa personagem ela vai expressar os sentimentos através da escrita na primeira pessoa. E quando o poeta expressa o sentimento dele poeta, uma experiência dele, ou uma coisa que seja dele, eu não tenho a presença do eu lírico, somente da subjetividade do poeta. Então, só tomem cuidado nessa diferenciação, que o eu lírico, ele tem que ser de personagem criado, não pode ser do poeta. Quando é o sentimento e quando é a subjetividade própria do poeta, eu não tenho a presença do eu lírico. O poema geralmente é em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. Os versos são as linhas e as estrofes são aquelas quantidades de versos separados, tá? Mas é interessante que o poema ele pode também ter rima ou não, pode ter ritmo ou não, e ele pode até mesmo ser escrito no formato de prosa. Para quem não lembra como é que é o formato de prosa, né? Não está familiarizado com essa palavra. Prosa é quando nós escrevemos a linha por completo. Por exemplo, aquele escrito, né, em prosa, que a linha está completa. Numa notícia, numa redação dissertativa argumentativa, tudo isso é em forma de prosa. Frequentemente fazem uso de figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem aí é um recurso estilístico da língua, né? Tem a função estética muitas vezes no poema. E as principais que eu coloquei para destacar para vocês foi a metáfora, onde essa metáfora é quando eu quero dar um sentido, dar um significado, né, através de uma comparação. Faz o sentido figurado através de uma comparação. A hipérbole, que é quando eu tenho um exagero, e o eufemismo, que é o contrário da hipérbole, é quando eu falo uma coisa ruim, só que mais suavizado. Tenho que falar alguma coisa, só que eu suavizo, e na hipérbole eu exagero. Pensei em um e um quase como o contrário do outro. Aparece também a onomatopeia. O que é a onomatopeia? A onomatopeia é quando eu escrevo um som. Por exemplo, tic-tac, toc-toc. É um som. Mas quando eu coloco em palavras, né? Quando eu coloco ele em letras, eu tenho uma onomatopeia. Outro tipo de figura de linguagem também extremamente comum nos poemas é a personificação. O que é isso? Esse é um nome bastante sugestivo. É quando eu pego um ser inanimado e coloco características de uma pessoa. Por exemplo, se em um poema um ser inanimado, um objeto, ele fala, ou ele tem sentimentos, ali aconteceu essa figura de linguagem chamada de personificação, que é bastante comum, visto que tem essa licença poética, né?
Uma questão bem recorrente é para que estudar, por que estudar poesia e poema? Bom, como ela tem uma estrutura bem diferente, tem uma estrutura diferenciada da maioria dos textos que a gente tem costume de ler, e muitas vezes é classificado até como difícil pela maioria dos alunos. Então, quando você tem contato com essa estrutura mais complexa, você tem uma melhoria na sua interpretação de texto, porque acaba que você fica mais simples, entender outras estruturas. Você fica com uma visão menos superficial, digamos assim. Esse segundo tópico que eu coloquei foi aumenta o vocabulário. Até mesmo por conta dessas rimas e desse ritmo que muitas vezes o poema acaba tendo, o poeta ele precisa recorrer a palavras que não são utilizadas na linguagem coloquial, como nós estamos falando agora. Então, quando você para a sua leitura, procura no dicionário, agora na internet, o significado de uma palavra, você também vai aumentar o seu vocabulário. Quando você vir novamente aquela palavra, já vai saber o que ela significa, o que ela é. Ele também provoca reflexões, pode trabalhar diversos temas, mas como falamos de muitos sentimentos, provoca reflexões. E eu coloquei aqui uma frase da poetisa Adélia Prado que diz o seguinte: quem lê poesia não vive no mundo da lua, pelo contrário, vive a realidade e passa a olhar com mais verdade o mundo. E eu ainda coloquei aqui essa outra observação que é sobre a poesia nas provas, tá? Bom, essa aula não é um curso de poesia, não tem por objetivo que você se torne um poeta e saia escrevendo poesia por aí. O que a gente quer é trabalhar um pouco, falar a respeito desse gênero e que vocês possam conhecer mais e que vocês consigam, através desse conhecimento, entender aquilo que o poema quer passar. E é isso que as provas cobram, até coloquei aqui em vermelho, interpretação. A poesia, ela tanto está presente nas provas de vestibulares como nas provas de concurso, e elas têm esse objetivo de fazer com que o aluno interprete. Ele quer saber, a banca quer saber se você entendeu, se o aluno entendeu aquilo que está escrito ali, qual é a subjetividade, quais são os sentimentos, qual é a reflexão que aquele poema provoca. E aí fica a pergunta, então como conseguir interpretar uma poesia? Como é que eu faço isso, Amara? Olha, não tem uma fórmula pronta, mas tem essas 3 dicas, vamos dizer assim, 3 passos que vocês podem fazer para melhorar. A primeira é identificar as figuras de linguagem, porque muitos alunos se perdem com relação a quando a linguagem é denotativa ou conotativa. Uma revisão rápida desse tipo de linguagem. Quando é denotativa, pensei no D de dicionário. As palavras são naquele sentido real. É exatamente aquilo que está escrito. E quando eu tenho uma linguagem conotativa, eu já posso ter outros sentidos, né? Eu posso estar usando o sentido figurado, certo? E é muito comum nos poemas, né, na poesia, eu ter esse uso da linguagem conotativa. Então, quando eu identifico as figuras de linguagem, eu consigo entender melhor o uso daquela palavra, o que ela realmente quer significar ali naquele momento. Outra coisa que eu coloquei foi ler ou observar bem a poesia na prova. Ler quando for um poema, né? Ou quando for uma letra de uma música, por exemplo, você vai ler novamente se não entendeu, ler novamente se não entendeu. Ou se for numa pintura, uma escultura, você vai observar bem, vai procurar detalhes, tá? E a última que eu coloquei aqui é manter o hábito de ler poesia. Alguns alunos não gostam disso e nem de falar que para melhorar a interpretação como um todo é através da leitura. Mas sim, tudo que você encontra pela primeira vez parece estranho. Então, com o passar do tempo, com a leitura, com o hábito de fazer a análise dessas poesias, você já vai ter um domínio maior, você vai ter uma fluência na leitura desse tipo de texto. Eu vou deixar para vocês duas tarefas, né, 2 atividades, 2 questões, na realidade. As 2 são do Enem. Uma é do Enem 2012, vai mostrar aqui um poema de Camões. E logo após tem uma imagem, né, vai ter uma figura aqui, uma imagem, uma pintura, na realidade. E depois você vai correlacionar as 2, tá? E a questão de número 2, que eu tô aqui chamando de número 2, mas ela é do Enem 2015, ela vai trabalhar com um poema da Cecília Meirelles, e logo após você vai procurar qual é a reflexão aí sobre o aspecto existencial que ela quer passar através do eu lírico que ela retrata, ou seja, através da fala, né, da personagem inventada dela. Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.